Bem-vindo ao canal Viva a Palavra com Débora Silva. Assista a seguir a Aliança de Planejamento de Paz. Seja muito bem-vindo à presença de Deus. Você está no estudo de Lucas. Estamos observando as bases de interpretações mentais do reino de Deus que geram saúde, cura e como Deus desempenha de forma natural a cura do reino trino, seja nos reinos espirituais, curas para as causas de mentalidades da alma, emocionais e intelectuais, e curas para os estados físicos, seja do corpo ou do estado geográfico, ambiental, social e material, independente o tema ou o assunto. Estamos observando que um dos vínculos principais da saúde é a liberdade da paz de Deus, começando dentro do indivíduo, dentro da definição mental, e trazendo a aliança do indivíduo com Deus, quando ele se dispõe à aplicação da paz em todo o seu entorno de desenvolvimento, organização espiritual, organização intelectual, mental, emocional e organização física. Elas cooperam para a paz de Deus, a paz do indivíduo e os frutos espirituais de Deus também. Estamos observando em capítulo 15, verso agora de número 30 em diante, que nos fala assim, ó. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado? Respondeu o pai, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. No contexto que nós estamos estudando, você pode ver nas lives anteriores, ou até melhor, desde o primeiro capítulo de Lucas que estamos estudando nesta página, você pode observar de que a aliança realmente do indivíduo que estava perdido foi o fato de perder a boa utilidade da herança de Deus. A herança de Deus não é a parte física, não é o dinheiro físico. Herança de Deus significa os poderes dele. E um dos principais, a começar, é o alívio de Cristo, o alívio de Deus, a paz de Deus em nós. É a primeira herança, que nós não podemos trazê-la como um mau gasto, né? Malgastar a herança de Deus, como esse filho pródigo que foi e gastou dissolutamente. Ou seja, a má aplicação das heranças que Deus nos dá. A má aplicação daquilo que é o poder que Deus nos dá em forma das suas essências. E uma delas é a paz de Deus. Deus nos deu paz, não é por uma beleza estética, né? É bonito o cristão pacífico. É muito elegante, muito bonito um cristão controlado. É muito bonito a paz de Deus. Não é para uma beleza, para Deus olhar e achar bonito, não. É para uma funcionalidade do domínio do Espírito Santo sobre as áreas e reino espiritual. Sobre as causas espirituais que fundamentam e são estruturas de trabalhos emocionais da alma e trabalhos espirituais e físicos no ambiente almático da criação plena, completa e no ambiente físico de toda a criação. Em outras palavras, receber a herança do poder de Deus, da paz de Deus, significa poder de Deus exercitado nos nossos dias para abrir portas de frutificação, bênção, multiplicação, unidade e outros tipos de áreas que Deus começa a trazer aquilo, aproximar aquilo, as portas abertas começam a acontecer na nossa vida, porque nós estamos dentro do que é o bem utilizar das heranças de Deus na nossa vida, incluso a paz. Então hoje nós vamos falar sobre o planejamento de paz, porque muitas vezes o indivíduo não sabe gastar bem as heranças do reino. Da mesma forma, igual a esse filho pródigo que tinha tudo e não soube gastar certo, quantas vezes nós não utilizamos
a paz do reino de Deus nos nossos planejamentos, nos nossos empreendimentos, nos nossos relacionamentos, na nossa organização, na nossa agenda, na nossa conversa com o próximo, com as pessoas que são íntimas nós. No nosso dia a dia a gente não utiliza da paz. Paz é só quando eu estou orando. Eu vou orar a Deus, eu fico em paz. Eu vou ficar bravo com Deus? É engraçado, né? A gente nunca fica bravo com Deus. Que de verdade, como Deus é invisível, parece que Ele não nos confronta. Deus é quase, como o tanto quanto o ser humano se dá bem com Deus, se dá bem com o animalzinho de estimação. Por quê? Porque não há confronto, né? Você manda esse animalzinho fazer o que você quer e ele tem que obedecer, ele não te confronta. E de verdade, por muitas vezes Jesus ter voltado ao Pai e o Espírito Santo, ele não tomar forma física ainda, nós o vemos, ele é espiritual, ele está na área invisível, ele é espírito. Nós achamos que não há confronto, mas o próprio dia a dia, as próprias experiências nossas, é um reflexo de que Deus nos põe para acertar o que precisa acertar no nosso caminho. Porque Ele não nos obedece. Nós é que temos que entender quais as essências dEle e entrar no reino dEle. Nós recebemos a Deus na nossa vida e aceitamos Ele como Senhor da nossa vida. Então Ele nos confronta de que forma? Muitas vezes mostrando como as coisas não funcionam. Como há necessidade de funcionalidade ao nosso redor. Como há necessidade de melhor desempenho ao nosso redor. De um fruto verídico, espiritual, emocional e físico. Como diz a palavra, Ele procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, em essência. Espírito natural e de verdade, de essência, nada artificial. É toda a nossa essência para Ele. Por quê? Porque de verdade Ele quer que as essências dEle funcionem em nós. Os poderes da herança dEle sejam bem gastados na nossa vida de forma correta e não desperdiçados. E muitas vezes a gente desperdiça a paz. Porque a gente acha que paz é só com Deus, 5 minutos na oração e o dia inteiro a gente sai brigando, ansioso, aflito, angustiado, reclamando, instigando, procurando confusão com as pessoas, em contenda com o que a gente faz, oprimindo pessoas, apressando pessoas. A gente sai semeando um monte de aflição invisível, aquelas micro fragmentos pequenos, sem perceber que tudo aquilo afeta o outro, afeta nós mesmos e desperdiça o efeito do dia inteiro que Deus queria fazer na nossa vida. Que é a gente pegar da herança da riqueza dele, que é a paz, e aplicar a paz no nosso dia. Muitas vezes a gente trabalha como o filho pródigo. Pega as heranças de Deus e gasta de forma errada. Pega a paz de Deus, gasta de forma errada. Pega toda a essência que a paz de Deus poderia trabalhar, usufruir, multiplicar. Nossos negócios, nossa família, nossos relacionamentos, nosso coração, nossos sentimentos. Todas as áreas. Não, a gente não aplica paz e nem a estrutura que produz paz. A gente permite brechas, áreas, vínculos e contaminações que destroem a paz no nosso entorno, no nosso ambiente. Depois, quando a ausência de paz é agravante, a gente clama a Deus: cadê tua bênção? Cadê tua paz? E Deus diz: como é que você veio falar comigo? Tá na sua mão. Eu te dei a herança, mas você gastou de forma errada. A herança da minha paz, você não quis reestruturar a sua vida, seus afazeres, sua agenda, seu dia, sua ocupação, para trabalhar em paz. Você foi na correria do seu dia a dia aí, desembestado, desenfreado, não teve tempo para aplicar minha paz, não usou da minha herança, do meu poder nos seus negócios, e depois não tem resultado. Você sente o resultado da ausência, a consequência de ausência do verdadeiro planejamento real que você devia ter feito e não fez. Então, aquele filho gastou a herança de forma errada
E muitas vezes nós gastamos a paz, os poderes da herança de Deus de forma errada. Por falta de quê? De reaver os nossos planejamentos, né? Agora, que interessante que mostra a mesma questão no outro filho. O filho reclamou, o mais velho disse: eu estou todo o tempo aqui e nunca fizeste uma festa para mim, vindo este teu filho, desperdiçou os teus bens e tu manda fazer a festa? Olha o que o pai respondeu: filho, todas as minhas coisas são tuas. O mais velho estava reclamando que não teve festa. Ou seja, essa parábola nos mostra mais uma vez a respeito das heranças do pai, as heranças de Deus. Ele não fez festa porque ele não planejou. Se ele tivesse parado e dito: peraí, eu vou fazer uma festa, vou usar os poderes das heranças do meu pai, vou fazer uma festa aqui na casa do meu pai, vou usar os poderes dele, ele tinha feito uma festa na vida dele. O que Jesus está dizendo através dessa parábola? Que muitas vezes nós temos as heranças de Deus, e aqui a entender, com o decorrer de todo o capítulo, está se tratando da paz mental e espiritual que nós temos que ter coligada com Deus em aliança. Deus nos deu a herança do poder da paz, mas nós não aplicamos em festa no nosso dia. Nós não aplicamos nos nossos afazeres. Então a gente não cria a festa. Porque toda festa, que significa alegria, ela só provém após, secundariamente, melhor dizendo, uma ação antecipada. O que provém antes da alegria? Vem a paz. Se o indivíduo não tem paz, a alegria que ele tem é passageira. O que realmente promove a base de uma paz, da alegria, melhor dizendo, é a estrutura da paz. Então, esse filho mais velho reclamou que ele não tinha a festa, que significa alegria, mas foi porque ele não utilizou dos poderes de aplicação da herança do pai da paz nas suas obras, no seu dia a dia. Nós precisamos, diante de Deus, para nós realizarmos os frutos do reino, que é a paz, justiça, o foco em Deus e a alegria. Para termos alegria, nós precisamos reestruturar o nosso dia, os nossos afazeres na aliança de planejamento de paz. Como que está a nossa aplicação de planejamento dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, daquilo que Deus quer fazer, escolhendo estrutura de paz? Às vezes a gente escolhe algo, eu quero tal coisa, mas aquilo está sem paz, aquilo não vive com paz, aquilo está entranhável em toda contenda, em toda malícia, em tudo que não há louvor. E aí, Coríntios, Paulo vai dizer lá, tudo que não é louvável, tudo que não é puro, tudo que não é honesto, tudo que não é verdadeiro, tudo que não tem boa fama, não provém de Deus, não tem paz. Então nós precisamos reaver nossos planos, nossas ferramentas e aquilo que a gente adere para o nosso entorno, se está compromissado com a paz e se está compromissado em manter a proteção da paz no nosso ambiente. Porque se não estiver compromissado em manter a paz e a proteção dela no nosso ambiente, não pode entrar no nosso entorno. Por quê? Porque nós temos aliança e utilizamos os poderes do reino. E um deles é a herança de paz. Aplicação da paz em todas as obras do nosso entorno. Em todas as obras do nosso afazer, do nosso dia a dia, do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos, da nossa família. Elas têm que estar protegidas e, antes de qualquer coisa, revisadas pela aliança de paz. Tendo paz com Deus, tendo paz com todos, mas a paz do compromisso de não fazer nada que vai trazer opressão para nós, opressão para alguém, opressão para o nosso futuro, opressão e desgaste para o nosso futuro. Não. É tudo debaixo da extremíssima paz de Deus. Porque é ela, nós vamos observar também quando a palavra diz que é a guardiã
dos corações familiares, dos corações dos integrantes de uma empresa, de um trabalho, de um negócio, de um relacionamento, de uma família. A paz que provém de Deus. Então, se a gente adere a áreas e circunstâncias que não promovem a paz, insiste que elas fiquem no nosso entorno, a gente está pedindo brechas que roubam a paz do nosso lar, dos nossos familiares, dos nossos trabalhadores que estão conosco, de todos os envolvidos, porque nós estamos deixando as brechas abertas. Para isso não acontecer, o nosso compromisso tem que ser de planejar a paz. Criar planejamentos de paz no que a gente faz. Proteger a paz do que a gente faz. Estabelecer as definições de paz do que a gente faz. E como é que a gente faz isso? A gente começa, primeiro, retirando o que não provém da paz e se comprometendo a realizar planejamentos. Muitas vezes as bênçãos de Deus já estão todas prontas, espiritualmente falando. Mas pela falta dos nossos planejamentos, aqui esse filho mais velho estava com tudo em casa. Todas as heranças do pai em casa. Todos os poderes de Deus agem sobre você. Mas ele decidiu não fazer festa. Não planejou. Simplesmente pelo fato de não sentar, não planejar, não ir, não tomar dos poderes de herança e preparar as definições da festa. Ou seja, para nosso dia a dia de hoje, tomar da paz de Deus e revisar todo o nosso planejamento, a nossa agenda diária, o que a gente faz, o esforço que nós estamos fazendo, para onde, para quem, quanto tempo, se isso está produzindo muito desgaste, se isso está produzindo muita opressão, se está roubando a paz nossa, dos nossos, se está roubando a paz de Deus entre nós. Tudo deve ser moderado. Porque Deus convive conosco em todo lugar. Ele quer a organização do planejamento da paz dele nos detalhes mínimos da nossa vida, porque nós não funcionamos só de uma área. Nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos Deus. Nós somos nós, porque nós também temos a nossa personalidade que é salva diante de Deus, mas somos nós. E nós somos físico, nós somos família. Tem que cuidar das três áreas equilibradamente, igualmente, a mesma porcentagem. Porque você não é mais espírito do que mais corpo, e nem você é mais alma do que corpo. O mesmo tanto que você é corpo, você é alma e você é espírito. O que é a sua cêntrica realidade é o seu espírito, mas os três precisam da mesma medida de cuidado. Então não adianta dar mais vazão a um lado e não dar outro. Vai ficar clamando e vai estourar uma necessidade. E isso pode ser muito grave se demora a ser atendida. Então aqui nós vemos quando a palavra diz que aquele filho mais velho reclamou porque não tinha festa. E de verdade ele não tinha disposição para aplicar as riquezas do seu pai. Planejamento. E é isso que muitas vezes rouba a bênção do cristão e daquele que confia em Deus. Ele não tem disposição de fazer planejamento de paz. Por paz em tudo que ele faz no seu dia a dia. Ele não reavê para ele ter planos de paz. E aí ele entra em choque com o próprio Deus, porque Deus diz: eu é que sei que pensamentos eu tenho sobre vós, pensamentos de paz, para vos dar o fim. Então aqui Deus está dizendo, a paz vai começar a vir pelos pensamentos. Pensamentos na palavra de Deus significa planejamentos. Eu é que sei que planejamentos tenho sobre vós. Planejamentos de paz e não de mal. Agora, nós precisamos entender qual é a forma que Deus planeja a paz para ser aplicada no nosso dia, nos nossos afazeres diários, nas nossas metas. De que jeito Deus aplica a paz em nós. Que jeito que Ele quer que a gente aplique paz em tudo que vem nas nossas mãos e na nossa vida.
Aquele jovem não sabia fazer a festa, não sabia aplicar a herança do reino na vida dele. E nós precisamos saber aplicar a paz em todas as áreas da nossa vida. Ele não tinha disposição para planejar festa e ele não tinha disposição para interagir entre os poderes de Deus na sua vida natural. E muitas vezes, pela falta de interagir, esses poderes de Deus, não só para o mundo, deixar no mundo espiritual, mas trazer ele para o nosso dia a dia, perdemos festa, perdemos a alegria de Deus. Que o Senhor nos guarde, né? Que o Senhor venha nos proteger e que nós venhamos a viver o poder da promessa e da palavra dele no nosso dia a dia. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Ajuda-nos a cada dia a planejar, Senhor, a Tua paz em tudo que nós fazemos, em tudo que vem ao nosso dia, em tudo aquilo que o Senhor confia em nós. Ajuda-nos a viver os planos que o Senhor tem de paz para nos dar aquilo que nós desejamos, o cuidado que o Senhor tem para conosco já preparado. É aquilo que nós queremos, o cuidado que nós ansiamos de Ti. Senhor, nós te agradecemos por tudo, Senhor, por toda a Tua palavra, que ela tenha liberdade, que nós venhamos aplicá-la pelo poder do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, seja agora para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!